e um show do mundo só se você conseguir entender a letra, né? Aí você vê que a letra supostamente é cristã. Infelizmente, muitas pessoas, até das nossas igrejas tradicionais, falam, aqui é música cristã, vou assistir. Mas aí seu gosto, seu ouvido fica acostumado a ouvir música mundana, música popular, que a gente vai falar mais do que é música popular, e eles se acostumam com esse som dentro de casa e estranham, então, quando chega na igreja não tem aquele som. Um dos problemas do Bill Gaither é que ele é pentecostal e ele até fala que tem algumas das músicas deles que são inspiradas por Deus, porque ele levantou durante a noite tendo um sonho, uma visão de Deus que passou para ele essa letra, uma letra que todo mundo conhece. Mas, então, a gente falando de inspirado pelo Espírito Santo nada, né? Só lindo, né? Então a gente fica muito tempo atrás. Durante essa mesma época, então, quando os hippies estavam se revoltando contra tudo que era estabelecimento, também teve alguns que no meio das drogas e tudo mais deixaram Jesus Cristo. Só que eles não falavam de Jesus Cristo, de ser o Messias, eles só chamavam ele de Jesus, né? Então eles falavam que eles tinham que encontrar Jesus. Jesus era um comunista, que a igreja dele só enfatiza o fato que a igreja em Atos compartilhou tudo que tinha, né? Então eles venderam todos os posses, foram morar homens e mulheres todo mundo junto, né? E assim por diante. Era uma deturpação do evangelho verdadeiro. Quando eu estava no colegial, meu professor de música, ele falou que ele era cristão e que ele achou Cristo assistindo Jesus Cristo Superestrela, um show de rock que fala de Jesus Cristo de maneira blasfema, mostra ele mais fraco do que Judas Iscariotes, mostra ele como tendo Maria Magdalena como amante e assim por diante, né? Uma coisa horrorosa, né? Mas essas pessoas pensavam que eles tinham encontrado uma religião, não a religião dos seus pais, né? Que era virgem, que proibia todas as coisas que a sociedade proibia, mas um Jesus que deixava eles viver a vida que eles queriam viver desregrada. Então, saiu um pouco de música supostamente crente nesse movimento, né? O Vaticano II, então, naquela época, liberou a missa depois de todo esse tempo, para em vez de ser no latim, para ser no idioma de cada país. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? Foi formada uma comissão, dentro daquela comissão teve padres, professores de seminários teológicos católicos, né? E músicos brasileiros, para eles juntos combinar como que ia ser a liturgia da missa em português. E um dos músicos que era Oswaldo Lacerda e outras pessoas assim de música erudita de nome. É interessante quando você lê o livro que eles publicaram com as pesquisas que eles fizeram, que eles estavam enfrentando o mesmo problema que nós estamos enfrentando nas nossas igrejas, de como fazer um culto brasileiro sem fazer um culto mundano, né? E como fazer uma música brasileira sem ser uma música que falta reverência para Deus, para manter uma certa ordem, para não ser dançante e assim por diante. E eu tenho por aí os dados bibliográficos, deixa eu ver se eu encontro para incluir na minha bibliografia. Mas é um estudo muito interessante se isso te interessa, né?
O interessante é que o Oswaldo Lacerda falou que não é o ritmo que faz música brasileira ser música brasileira. É as modalidades da melodia. Mas eu toquei só para umas alunas minhas lá no Seminário do Cariri, um pouco de uma missa que o Oswaldo Lacerda escreveu para ser cantada em português. E elas, nordestinas, falam, não, isso não tá, é muito nordestino. E o paulista também ia achar, assim, muito regional. Então, não sei, vocês brasileiros que têm que resolver. Mas o que é um som brasileiro sem ser tão regional que uma pessoa de uma região do país fala, não, isso não expressa a minha cultura, isso expressa a cultura de lá, aquele outro lado do país. Talvez o país é tão dividido que não tem uma música nacionalmente brasileira, mas seria o alvo dos músicos brasileiros nas nossas igrejas encontrar aquilo que seja um som brasileiro, mas não tão brasileiro que todo mundo sai lá por lá sambando, mas também que não fala só, que nem tem no binário do culto cristão, que fala quando não chove no sertão, né? É muito assim, alguém de São Paulo, mas não queria cantar esse hino, né? Então, é a tarefa que vocês têm à frente, tá bom, gente? Aí teve aqueles grupos que começaram a introduzir a música popular nos seus conjuntos. Primeiramente eles eram grupos de jovens, grupos evangelísticos, como esse MILADA e Conjunto Som Maior, vocês já ouviram? Era na época dos seus pais. Aí começou com rock bem light, né? Aí a editora Batista Regular publicou uma resposta, né, de cânticos alegres e depois melodias maranatas. Mas vejam bem, por alguma razão, essas edições não eram necessariamente hinos com o intuito de ser cantados no culto principal da igreja. Eram corinhos, para ser cantado na escola dominical, na reunião de jovens, ou para ser cantado como música especial. E tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, teve assim uma lacuna de uns 80 anos, pelo menos, onde poucas igrejas, especialmente não nas nossas igrejas fundamentalistas, estavam publicando novos cenários com hinos, para o culto mesmo. Todo mundo ficou satisfeito com o seu cantor cristão e o equivalente lá nos Estados Unidos. E qualquer coisa nova que ia saindo era só para música especial ou música para jovens e crianças. E eu não entendo por que foi aquela filosofia, né? Não sei que simplesmente Deus não facilitou alguém para estar escrevendo hinos novos, e aí ficou esse negócio onde, em vez de ter uma cultura onde de 20 em 20 anos ou de 30 em 30 anos ia saindo hinários novos, colocando as coisas novas que iam surgindo, mas ainda retendo o melhor daquilo que era antigo, a gente ficou por 100 anos com só o cantor. Até o ponto de muitos irmãos bem intencionados, mas que nunca estudaram a história da igreja, pensar como se o cantor cristão fosse inspirado por Deus, e só isso que a gente pode cantar nos nossos cursos, qualquer novidade deve ser do diabo. Eu estou exagerando um pouco, mas em algumas das nossas igrejas é assim mesmo que as pessoas pensam, né? Que é uma tristeza, porque realmente em todo esse tempo, os missionários que publicaram o cantor para o culto cristão colocaram isso só como um início. Todas essas traduções de músicas que vieram dos Estados Unidos, da Inglaterra,
Inglaterra, da Europa. E durante esse tempo era, na minha visão, que os irmãos que iam sendo criados nas igrejas missionárias e aí ficando sendo os pastores brasileiros das igrejas, estarem escrevendo um novo, para ter então o inário brasileiro. E até hoje, o Voz de Melodia ainda é tudo tradução, né? O Inário do Culto Cristão fez questão de comissionar alguns músicos brasileiros, e eu já mencionei alguns deles, né? Mas ainda a porcentagem é muito pouca. Eu fui criado num país de fala espanhola, e o nosso inário, quando eu era criança, já tinha muitos hinos escritos por latino-americanos. A gente tem a vantagem que são muitos países que falam espanhol, mesmo que a população de todos esses países juntos é menor do que a população do Brasil. Mas a gente tinha hinos de Guatemala, de Argentina e assim por diante, né? E hoje em dia, a última vez que eu fui para um país que fala espanhol, fui para o Equador em, não sei, 2000 e alguma coisinha, o inário da igreja era totalmente escrito, totalmente não. A proporção de hinos que eram sido escritos originalmente em espanhol, que não tinha esse problema de tradução, né? Onde então o hino, a metáfora e tudo isso já era original, não tinha que sofrer uma queda de qualidade por causa de tradução. A porcentagem, eu diria que era 75% originalmente em espanhol, 25% traduções não só dos Estados Unidos, mas da Inglaterra, da Alemanha e assim por diante. Então, eu não sei o que aconteceu. Não sei se os missionários faltaram visão para incentivar os irmãos para estarem escrevendo suas próprias músicas, mas a minha oração é que a gente tenha, que Deus levante entre vocês pessoas que estudam letras para escrever poesia boa, em português bom, com todas as virtudes de letra que traz Deus para perto, com metáforas, com rima, com técnicas poéticas brasileiras, né? E irmãos que estudem música, que saibam o que é boa estrutura, que saibam o que é boa melodia, boa harmonia, para escrever música que seja brasileira, sem ser tão regional, que ofende os ouvidos de pessoas de um lugar ou outro do Brasil, né? E obviamente sem ser mundano, no sentido de lembrar as pessoas do seu velho tempo quando estava andando no mundo. Bom, tem a Rádio Cristão, que então teve a explosão das igrejas carismáticas. A maioria, não todas, mas a maioria do Rádio Cristão é de igrejas carismáticas. Então a gente precisa saber que é esse tipo de música e esse tipo de teologia que eles vão estar tocando. Só que tudo isso influenciou. Eu tive uma aluna uma vez e ela falou: mas professora, a gente aqui não tem música boa para ouvir, então por isso que eu escuto rádio carismático com musiquinha cristã sertaneja. Falei: filha, você vai comer lixo só porque não tem comida boa? Não sei, né? Talvez se estiver morrendo de fome mesmo, isso é uma ilustração errada, né? Mas eu acho melhor ficar sem música, de ficar enchendo a cabeça dos seus filhos na sua casa de coisas que ensinam doutrina errada, um sentimento para com Deus errado, porque veio de uma igreja que ensina coisas que a gente realmente rejeita biblicamente. Mas as pessoas estudam em casa, aí eles trazem para fazer uma música especial na igreja, aí é bonitinho, é uma musiquinha
todo mundo gosta e já estão cantando nos cultos. Quem ficou com uma das melodias de Rocha Eterna virando na cabeça ontem à noite? Alguém? Qual? A original? Tá. Alguém ficou com uma das outras melodias rodando na cabeça? Eu talvez porque tenho tocado mais, eu tive que treinar para poder tocar para vocês e tudo mais, fiquei com uma das outras. Mas é interessante como tem certas melodias que ficam na nossa cabeça. Bom, aí os missionários lá do Cariri, do Curitiba, publicaram o primeiro conjunto de, eu acho que eram 50 hinos, fala hinos, mas a maioria são cânticos evangelísticos, né? A maioria são daquele música de Ron Hamilton e o sogro dele, Frank Garlock, que são mais músicas apropriadas para convite, para apelo, para dedicação, né? E muitos deles também essas músicas infantis. Teve o Ari Landgraf, que começou uma orquestra. Se você quiser procurar partituras que já estão escritas para diferentes instrumentos, pode ver com ele. Ele é um homem muito ocupado, talvez você tenha que ligar várias vezes para falar com ele. Desculpa, está sendo gravado, desculpa aí. Não, mas e ele que está traduzindo aquele livro-texto que eu gostaria que vocês tivessem no tempo futuro, né? Então, por isso que não saía ainda o livro. Ele é homem, sabe muitas coisas do pastor, mas que também é músico, né? Mas está tendo mais essa opção disponível aqui no Brasil. Aí começou esse negócio das semanas de música. Começou no Aracati, no Ceará, aí mudou para o seminário do Cariri. Aí tem também outro seminário de música em Curitiba, onde os seminários estão montando lugar para as pessoas das igrejas em volta chegarem e se aperfeiçoarem nos seus instrumentos, se aperfeiçoarem em cânticos. Lá no Crato, o pastor Renato Brito e o filho de missionário Esteban Lonsborough e alguns outros estão escrevendo música original e que está sendo apresentada nos concertos no final da semana, mas poucos são realmente cânticos congregacionais. São mais coisas para uma orquestra e um coral treinado a cantar. Alguns são no estilo mais de corinho, mais popular, que você pode acompanhar com violão e assim por diante. Lá em Curitiba, o que a missionária Jane Alessandra, todo ano, ela traduz uma obra dos Estados Unidos, uma cantata, alguma coisa assim. O Paulo Vandolo também faz isso. Aí, antes de chegar o tempo da Semana de Música, eles publicam. Aí, lá na conferência, que é só uma conferência de 2 dias e meio, você é apresentado esse novo material. Você tem uma ou duas sessões onde você fica aí, cada um com sua partitura, e passa rapidinho para você ficar conhecendo aquilo que está disponível naqueles novos livros. E então o intuito não de ser de ganância, né? Mas de eles providenciar, eles não estão fazendo por lucro, mas estão fazendo para providenciar para as igrejas. Você leva para a sua igreja, então, um livro para o seu coral. Eles têm um livro para coral infantil, publicaram mais uma edição de hinos de louvor, que é 50 hinos totalmente novos, com mais variedade, não são só do Ron Hamilton e Frank Garlock, tem mais hinos sendo escritos hoje em dia, mas de pontos de vista diferentes. Não que a música em si, no inário de um autor só, é ruim em si. É que um compositor só, você vai começar a ver uma semelhança na letra que esse autor escreve, na música que aquele compositor escreve. É só ouvir e falar, essa
uma música do Ron Henry.